que a China começa a neocolonizar, digamos assim, o termo é meu, não é dele, a África. Não é isso? Para poder girar o seu PIB. Nós temos toda uma carência de crescimento aqui, ou seja, uma oportunidade de mercado de fazer esse dinheiro circular aqui. Mas eu acho que o grande problema nesse modelo de desenvolvimento que o colega aqui fala é exatamente esse, quem é que pensa. Quer dizer, é o setor da nova classe média que vai pensar o modelo de sociedade, é o setor industrial. O problema no Brasil é que, na realidade, essa diversidade da sociedade civil, e cada vez mais essa diversidade se torna até cultural, né? Os calembolas, os negros, os homossexuais, as mulheres, quer dizer, as minorias que no passado hoje estão ativas. Eu acho que, na realidade, é difícil pensar uma situação única, e isso acontece na China ainda, né? Eu não sei se a China vai aguentar, porque parece que também o mercado está diversificando, o pessoal tem que crescer uma taxa tal, porque o pessoal está vindo do interior para frente. Então, quer dizer, a China está brincando de mercado, e mercado não se brinca. O mercado ele é estrutural, ele chega um momento que contamina com sua lógica a ambição por bens materiais de forma tal que você não tem mais aquela ambição por bens espirituais. Isso ou por conhecimento. Exatamente, aí existe conhecimento, mas em compensação ele necessita uma nova ética, um novo pacto, um novo projeto, e esse projeto nunca vai ser de uma pessoa só, de uma classe só, mas vai ser um projeto difícil. Eu lembro da frase do Marx, o germe da autodestruição do capitalismo. Vai ter um limite. Eu acho que o Marx foi genial quando ele vai no Capital, quando ele vai mostrar a relação que o mercado chega na sociedade e ela contamina as relações sociais, e coloca os valores do mercado. Quais são os valores do mercado? Igualdade e liberdade. É interessante porque se você não se sente igual, se sente livre, você não negocia. E o primeiro capítulo do Capital vai mostrar que o trabalhador se sente igual ao empresário e vice-versa, e que só assim você pode ter essa relação. Aliás, em termos de igualdade, como é que o chinês, com uma cultura, com um jeito tão peculiar, faz negócio tão bem feito em todo mundo, Menezes? A China, ela é uma potência econômica, cultural, tecnológica há 5.000 anos. Em geral, nós sofremos... Assim como nós conhecemos pouco o nosso país, conhecemos muito pouco o país dos outros, né? Então somos tomados de susto com a China agora. A China não é década de 40 após a Revolução Comunista até hoje. A China são 5.000 anos. Ela sempre foi um centro de radiação cultural, econômica. Ela sempre foi centrada em si mesmo, nunca irradiou isso, nunca teve pretensões além fronteiras, como ora tem, não é? Mas a China, nesse momento, tem um ponto de semelhança com o Brasil, e é isso que eu gostaria de ressaltar, que foi um ganho dos últimos 16, e quero crer que vai ser mantido nesse 20 anos, não é? Foi o seguinte, o chinês hoje tem a autoestima extremamente elevada. Assim como eu sinto que o brasileiro também nunca teve uma autoestima tão elevada como agora. Para mim, o maior ganho desses últimos anos não foi um índice econômico, não foi um índice de produtividade. Para mim, o maior ganho econômico, porque isso tem uma repercussão econômica, foi o aumento na autoestima do cidadão brasileiro, em ele sentir-se capaz de dirigir seus próprios destinos, capaz de empreender, capaz de enfrentar e viajar o mundo. O governo, ao invés de temer a China, o governo deveria confiar muito no seu próprio cidadão brasileiro, que é capaz. O empresário brasileiro é muito bom. Eu diria que mais organizado, mais disciplinado que o chinês, desde que não tenha que carregar o Estado brasileiro nas costas. Eu sei porque eu convivo com empresários brasileiros na China, nos Estados Unidos, a gente vê como nos damos bem quando as condições são dadas iguais para todos, não é? Mas se eu tenho que carregar todo um Estado, todo um histórico de dívida e peso nas costas, fica difícil. O rapaz está correndo nu e eu estou correndo com 150 quilos na costa. Eu não vou ganhar nunca.
Então, eu vejo o cidadão brasileiro assim, e vejo com muito otimismo. Porque se a China tem questões muito bem levantadas pelo professor, que ninguém sabe resolver, e acredito que nem eles mesmos saibam resolver, porque eles estão num patamar de ganho econômico, num patamar de elevação de renda, como nunca estiveram na história. E na história da China, nesses 5.000 anos, eles nunca tiveram tanta liberdade como tem hoje. A despeito de que, para nós, o conceito de liberdade possa ser muito estranho. Mas nesses 5.000 anos, eles nunca tiveram tanto ar fresco, tanto contato com o mundo exterior, tanta possibilidade de viagem e ganho material. Como é que eu vou fazer uma transição onde eu permito o pensar, o visitar, o viajar e submeto esse mesmo cidadão a um regime de força? Eu não sei, nem sei se eles sabem. Essa dificuldade nós não temos. Não é verdade? Nós temos uma autoestima e que deve ser estimulada, deve ser reforçada. Temos a consciência de que podemos construir com erros e acertos o nosso destino, temos muito que melhorar. E o mais importante é que temos a sensação de que isso depende só de nós. E o governo eu posso trocar, não posso? Ou eu posso melhorar, e o governo pode melhorar, e o governo pode rever. Eu acho isso muito bom. E o que eu tenho receio, me perdoe, é só aquele sentimento depressivo. Um dia uma autoestima elevada e outro dia somos o pior do mundo. Não, nós somos muito bons, com carências e com fortalezas. Ok, bom, senhor, estamos chegando ao final do programa. Eu queria dar 30 segundos para cada um para as considerações finais. Josênio? Eu acho que eu sou muito otimista com o Brasil, né? Nesses últimos 20 anos, eu tive a oportunidade de viver antes e percebo que o Brasil está em condições de dar um passo muito firme na direção de seu destino. Ele, como uma economia emergente ao lado da China, da Índia, da Rússia, eles formam, os chamados BRICS, né? Eles formam exatamente um potencial que nessa nova ordem internacional, que ainda não se consolidou, parece que ele vai ter um papel importante. Porque, na realidade, o mundo da Segunda Guerra acabou em 89. Nós já estamos bastante tempo, ainda não consolidamos essa nova realidade. E isso, o Brasil vai ter um papel relevante, como já está tendo hoje, né? Ok, Ricardo, 30 segundos. Eu acho que a gente tem que ver que país nós queremos, né? Onde nós queremos chegar. Para que a gente busque isso daí, a gente tem que continuar firme do jeito que a gente está hoje, diminuindo taxa de juros, buscando um crescimento melhor, buscando uma competitividade, focar no desenvolvimento, focar nas oportunidades que tem e focar no futuro, né? Eu acho que se você não fizer isso, você vai perder o rumo da história. E a gente tem que fazer isso o dia a dia, o tempo todo, né? E o governo deve pensar não só nas medidas de curto e médio prazo, mas pensar num país para longo prazo. E para que esse país pense no longo prazo, tem que pensar em educação, tem que pensar em desenvolvimento e tecnologia. Ok, Meirelles, 30 segundos. Educação e mérito. Valorizar educação e valorizar o mérito. Realçar aquilo que é bom entre nós. Falamos muito a China. Uma coisa que eu acho mais bonito lá é que todo domingo, nos jornais das cidades pequenas, grandes, eles fazem reportagens sobre o melhor aluno de tal colégio, o melhor funcionário de tal empresa, o melhor representante político de tal cidade. Há uma exposição e uma valorização do bom cidadão, do melhor. Isso é ótimo. Ok, bom, agradeço demais a participação dos nossos convidados, agradeço a participação de você que nos assistiu e de quem telefonou para a gente. Terça-feira que vem a gente está de volta. Tenha um resto de semana produtivo, um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.